Fala, seus pitaqueiros, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol e Pitaco, o seu canal de pitaco sobre o mundo da bola. Tamo junto. Então, antes de mais nada, antes da gente falar, analisar, esmiuçar a partida ruim, tenebrosa, terrível, horrenda entre Flamengo e Botafogo, onde o Flamengo ganhou por 1-0, gol nos acréscimos, graças a uma saída terrível do Gatito. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe para os amigos, para que mais pessoas possam, junto conosco, dar pitaco sobre o mundo do futebol. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @futebolpitaco. Então vamos lá, antes de mais nada. Preciso falar que eu comecei a assistir o jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Cheguei um pouquinho atrasado na partida, comecei a assistir a partir dos 20 minutos. Então provavelmente eu não assisti uma parte do jogo onde o Botafogo criou algumas boas oportunidades, que foi o que me pareceu que estava acontecendo. Quando eu comecei a assistir, tinha sido uma defesa do Rossi. Só que depois disso, teve mais um outro ataque do Botafogo, tal, bola para fora, escanteio e tudo mais, veio a parada técnica. Na parada técnica, o Tite conseguiu neutralizar a partida. Por quê? Ele conseguiu organizar o Flamengo de tal modo que o Flamengo ficasse mais um pouco com a bola e o Botafogo não conseguia criar mais nenhuma jogada. O que foi, de certo modo, horrível para quem estava assistindo o jogo. Então, um dos grandes culpados da partida ruim é o Tite. Porque até aquele momento parecia que estava sendo uma partida interessante. Parecia que o Botafogo estava conseguindo atacar o Flamengo e tal, gerar perigo. Mas, de resto, achei a partida pior do que o Flamengo e Vasco. Ou Vasco e Flamengo, que o mano foi do Vasco no final de semana. Achei uma partida muito ruim. No final de semana eu tinha achado que o Vasco tinha ido muito bem, anulando o jogo do Flamengo. Só que como se repetiu os problemas do domingo na partida de hoje, pelo lado do Flamengo, eu acho que o Tite tem que rever a forma do time jogar, procurar formas, procurar triangulações, talvez aproximar jogadores para o time criar mais jogadas. Só que o Tite também, na minha opinião, tem que mudar peças do time. Cara, num estilo de jogo como o do Botafogo, e com times que conseguem deixar o Pedro isolado lá no ataque, não deixar a bola chegar no Pedro, fica muito difícil para o Pedro fazer alguma coisa. Porque o Pedro não é aquele cara que volta para ajudar o time a criar jogadas e tudo mais, a dar opção fora da área. Ele é o finalizador nato. Então ele precisa que a bola chegue em condições de finalizar. Que foi o que não aconteceu contra o Vasco e não aconteceu hoje contra o Botafogo. Então, acho que o Tite precisa dar uma oportunidade, uma certa sequência no time principal, no time titular, ao Bruno Henrique e ao Gabriel. O Bruno Henrique e o Gabriel, que hoje, quando entraram na partida, entraram tarde, perturbaram a zaga do Botafogo o tempo inteiro. O Bruno Henrique correndo atrás dos zagueiros, tanto que alguns lances antes ele conseguiu 2, 3 escanteios do Bruno Henrique brigando com os zagueiros. Teve uma bola que a bola veio voando e quicou meio estranha e o zagueiro não conseguiu pegar, e o Bruno Henrique estava do outro lado, pegou a bola. Então, são dois caras que perturbam a defesa adversária, não deixam os zagueiros jogar em paz. Enquanto o zagueiro Alexander Barbosa, do Botafogo, que saiu lesionado, estava em campo, o Pedro não tinha feito nada. E o Lucas Alter, o zagueiro que veio do Goiás, estavam jogando muito bem. Eram os jogadores da partida até aquele momento. Vinham jogando muita bola, anulando todo e qualquer ataque do Flamengo. Então o Tite precisa reformular essa forma de jogar. Acho que, por exemplo, o Gabriel, por ele sair muito da área, ele precisa ter mais tempo em campo com o De La Cruz. E o Tite não precisa, principalmente agora no Carioca, quando é uma fase de teste ainda, ele pode também tentar tirar o Arrascaeta e dar essa responsabilidade ao De La Cruz, para a gente ver como é que o De La Cruz vai funcionar com essa responsabilidade de criar jogadas. Porque aí a gente tem tempo para saber se o Flamengo precisa ir atrás de um meia armador. Porque senão a gente nunca vai saber. E também tem que botar o Matheus Gonçalves para jogar, para a gente também saber se o Matheus Gonçalves pode ser esse cara.
Esse cara que, nos outros anos, quando a gente não tínhamos o Arrascaeta, era o Everton Ribeiro que fazia esse meio campo de ligação, esse cara armador de jogadas. Então a gente precisa ver isso no Flamengo. E agora pelo lado do Botafogo, eu achei algo muito interessante, que é o sistema defensivo do Botafogo, mesmo tendo sido vazado, só que foi vazado só no final da partida. Achei o sistema defensivo muito sólido, gostei muito da dupla de zaga. Até brinquei com meu pai durante a partida que agora o Botafogo tem zagueiro. Porque no primeiro tempo teve um lance que o Pedro saiu meio atabalhoado, trombou com o Gatito, o zagueiro foi cobrar o Pedro. E para mim, zagueiro tem que ser assim, zagueiro tem que se impor. Se impor pelo vigor físico, pela imposição de postura. O zagueiro precisa se impor, precisa botar medo ao atacante. Assim como eu acho que o atacante tem que botar medo no zagueiro. O zagueiro não pode ficar em paz com o atacante. E aí eu gostei muito disso. E além do mais, achei dois zagueiros que têm qualidade com a bola no pé. E dois zagueiros que se entrosaram muito bem, cortando linhas de passe, antecipando jogadas, lendo bem o jogo de forma conjunta. Achei muito interessante. Acho ainda que o Botafogo precisa de um lateral direito melhor, mais carimbado. Parece que está chegando um lateral direito. Precisa de um lateral esquerdo de confiança para que possa gerar volume de jogo ao Botafogo. O Luiz Henrique achei que começou bem e achei uma estreia. Era um dia perfeito para o Luiz Henrique estrear. Porque se ele fosse mal, dava para botar a desculpa de que era a primeira partida somente do Luiz Henrique. Se ele fosse bem, já era. Cara, o Luiz Henrique chegou chegando, já chegou jogando tudo no clássico. E eu acho que não foi isso tudo, chegou chegando. Mas acho que ele chegou bem. E vai ajudar muito o Botafogo. O Botafogo precisa ter jogadores com essa volúpia, com esse volume de jogo nas duas beiradas do campo. E assim fazer a bola chegar ao Tiquinho. Que é um cara que tem uma característica que também gosta de sair um pouco da área, mas também é um centroavante perfeito. É aquele centroavante que fica dentro da área e uma finalização ele mata o jogo. Então, Botafogo e o Botafogo. Eu achei estranho também no Botafogo o Eduardo não estar jogando. Não sei se foi opção para essa partida, pelo Thiago Nunes saber que o Flamengo que ia dominar o jogo, ia ficar com a bola, por decisão de querer dar a bola para o Flamengo, ou se é uma opção dele não ter o Eduardo. Porém, eu acho que um centroavante precisa de um cara igual ao Eduardo. O cara para colocar bolas para ele fazer os gols. Um cara que pensa diferente e que num passe, num toque, num domínio diferente, consegue deixar ele na cara do gol. Mas de resto, é início de temporada, a gente tem que entender e tal. Mas que partida ruim, que partida horrorosa. Te convido a deixar nos comentários aquilo que você achou da partida. E o que você acha que tem que melhorar nas duas equipes. Acho que o Flamengo precisa de saber se dá para contar se só tem um Arrascaeta de meio campo armador ou se o De La Cruz ou o Matheus Gonçalves pode fazer essa função. Também precisa botar o Bruno Henrique e o Gabriel para jogar mais vezes, porque eu particularmente não gosto de um zagueiro que aceita, de um atacante que aceita muito fácil a marcação, como é o caso do Pedro. O Pedro tem muita dificuldade quando é encaixotado. Já o Gabriel, ele é inquieto. Mesmo estando na fase ruim, ele corre para um lado para o outro, briga com os zagueiros, ele é diferente nesse quesito. E o Botafogo precisa de dois laterais que deem confiança ao time para ajudar o time a crescer de volume e espantar o fantasma do ano passado. O Botafogo teve também o desfalque do Jefinho, que é muito bom jogador e faria muita diferença nesse jogo. E acredito que a dupla de pontas será Jefinho de um lado e Luiz Henrique do outro. Acredito que o Júnior Santos vai sair do time. O que é uma pena, porque jogou muito ano passado. Mesmo na fase ruim do Botafogo, era um dos poucos que se salvava. E o Gatito, bom goleiro, mas falhou no lance do gol. E diz aí no comentário o que você achou da partida. O que você espera desses dois times para o resto da temporada. Eu sou o João Paulo, esse é o canal Futebol e Pitaco. Tamo junto. E segunda-feira, às 10 horas da noite, você tem o programa Rodada Futebol e Pitaco. A gente vai repercutir toda a rodada do final de semana. Valeu, um abraço, até mais.